No dia 28 de julho de 1914, iniciou-se a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra durou 4 anos e 4 meses, até o dia 11 de novembro de 1918. E em 1918 foi a última grande, enorme pandemia que se abateu sobre a humanidade, conhecido como gripe espanhola. Era o vírus influenza. Não se sabe se surgiu na Espanha, mas a Espanha não participou dessa guerra, então ela noticiava muito isso. Por quê? Porque atingiu 1/4 da população mundial, na época 500 milhões de pessoas, e vários relatórios de mortes. Houve muita subnotificação, mas pelo menos, alguns falam em 100 milhões, mas pelo menos 50 milhões de pessoas morreram em 1918. Passa-se esse período e nós hoje temos, no mundo, as coisas são muito rápidas, mas ontem contabilizava-se mais de 3 milhões de pessoas contaminadas em todo o mundo, a grande maioria curados, e mais de 230 mil pessoas já faleceram, mesmo com a subnotificação no planeta Terra. Não chega a ser uma gripe espanhola, mas cada pessoa que perde o seu querido, que perde a pessoa que amava, não importa o número, se são 50 milhões de pessoas ou uma pessoa, aquela pessoa que morreu, ela é importante para alguém. E se eu falo para alguém que perdeu algum ente querido, que Deus te console, que Deus te conforte. Esta semana recebi, fiz várias ligações, orei com várias pessoas. Infelizmente temos vários membros da igreja que desenvolveram a Covid-19 e graças a Deus estou orando, conversando, e você que está assistindo, um abraço desses que eu orei com vocês, e se alguém tiver, ligue para nós os pastores, estamos aqui para orar por vocês. E pude também ajudar um colega que contraiu, ele e a esposa, e fez contato comigo, como eu passei por isso em casa, nós o ajudamos, e ele, graças a Deus, mesmo tendo precisado tomar a cloroquina mais a azitromicina, ele e a esposa, eles estão bem, ela já está praticamente curada, ele está num processo de cura. É uma situação delicada, é um momento difícil, e nós temos que ter essa sensibilidade espiritual. Tudo está fechado, e como temos pregado aqui, como o pastor Dornelles pregou, como o pastor Michelson Borges pregou, nós estamos vivendo, irmãos, em dias, e queira Deus que sejam realmente os dias que vão desenrolar os acontecimentos proféticos. Queremos estar vivos para ver esse negócio aí, queremos ver Jesus em glória e majestade. Nós o veremos através da nossa vida viva ou da nossa vida ressurreta em Cristo Jesus. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero mencionar o tema dessa manhã. O pastor Dornelles, eu o convidei, ele pregou sobre o Armagedon. O Armagedon, ele não teve tempo de explorar todas as coisas, então eu vou pregar a parte final, exatamente a batalha, exatamente a guerra, que é a libertação definitiva do povo de Deus. Agora, querido irmão, querida irmã, querido amigo que me assiste, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que a Bíblia descreve Deus? A Bíblia descreve Deus como um Deus de amor. Deus não ama a guerra, Deus não ama a batalha, Deus não ama a peleja. Deus é um Deus de paz, um Deus de harmonia, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Mas também, Deus é fiel, Deus é justo. E quando a Bíblia fala que Deus entrou na peleja, entrou na batalha e guerreou por seu povo, não porque Deus quisesse, e nunca foi contra seres humanos. Seres humanos foram e serão instrumentos do mal, de Satanás. E Deus sempre guerreou pelo seu povo. E a batalha do Armagedon, a guerra literal que vai acontecer entre Deus e Satanás, e os exércitos de cada lado, é por tua causa. É por você que Deus peleja, é por você que Deus batalha. Então, o que nós vamos estudar nessa manhã é um reflexo do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. E nós vamos ver as miniaturas, os protótipos, no Antigo e no Novo Testamento, do que vai acontecer.
E louvado seja Deus, porque nós estamos vivendo um período, irmãos, e a gente pode cada vez mais se apegar ao livro, o livro da vida. Porque o que está se cumprindo estava profetizado por Jesus Cristo, por Daniel, pelo apóstolo João no Apocalipse, as profecias de Joel também, de Zacarias no Antigo Testamento. A Bíblia é um compêndio só, a história é uma só. Então que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidá-lo a pegar a palavra de Deus e abrir outra vez lá em Apocalipse 16, nós vamos ler a 6ª e a 7ª praga. E nós vamos começar a entender o assunto dessa manhã, que é o Armagedom, a libertação definitiva do povo de Deus. A última batalha, a última guerra, a última peleja, a última investida de Deus contra o mal para tirar a gente daqui e levar-nos para a glória celestial. Abra a Bíblia em Apocalipse 16, pode ler comigo a partir do verso 12. Vamos ler a 6ª e a 7ª praga para a gente pegar o contexto. Achou aí? Se você não sabe, é o último livro da Bíblia, ok? Apocalipse 16, verso 12, diz assim: derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos semelhantes à rã, que o pastor Dornelli já explicou muito bem. São espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para... Agora guarde essa expressão. Essa expressão aqui é chave no estudo do Armagedom, dentro da Bíblia e dentro do dom profético. O que é a batalha do Armagedom? É a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra peleja talvez não seja muito familiar a você, mas se você é do Rio Grande do Sul, ou do sul do Brasil, especialmente os gaúchos, usam muito a palavra peleja. E eles têm um ditado popular que diz assim: não está morto quem peleja, quem batalha, quem luta. A palavra peleja é a batalha, é a guerra, é a luta. E a Bíblia diz então que o Armagedom é a guerra, é a batalha, é a peleja do Deus Todo-Poderoso. Você vai entender que o Armagedom é algo que pertence a Deus. Deus vai atuar. E então o verso 15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Agora o verso 16 de Apocalipse 16 é o anúncio da batalha do Armagedom. Mas ela acontece na 7ª praga, que é exatamente a volta de Jesus. E ele diz assim: então, depois dessas coisas, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Nós vamos estudar isso aqui. Muito bem, a 6ª praga, no final da 6ª praga, temos um anúncio do Armagedom. E agora então vem a 7ª taça, a 7ª praga, e simultâneo com a 7ª praga, a volta de Jesus, acontece a batalha do Armagedom. A batalha do Armagedom é a libertação do povo de Deus, e isso acontece na 7ª praga. Então, leia comigo o verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono de Deus, dizendo: feito está. Aí você tem Apocalipse 22, 11. Terminou, feito está. Continue o justo na sua justiça, o imundo na sua imundícia, está encerrado, acabou. Jesus saiu do santuário celestial já desde o início da primeira praga, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, desde que houve gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E caiu a grande cidade, Roma papal, e dividiu-se em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada de pedras, que pesavam cerca de 40 quilos, um talento bíblico profético. E por causa do flagelo de chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus,
porquanto o seu castigo, o seu flagelo, era sobremodo grande. Uma das coisas para a gente entender bem o Apocalipse, dentre várias chaves que existe, mas nesse caso aqui, existe no Apocalipse uma fluidez. Você tem que entender que ora é símbolo, ora é literalidade. E na sétima praga existem coisas literais e coisas simbólicas. E nós vamos ver o que é simbolismo e o que é literalidade. Então, nessa introdução, o Armagedon é a última batalha entre Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, e Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus Cristo. Satanás, o covarde perseguidor do povo de Deus, ao longo de 6.000 anos de história do pecado. O Armagedon não é uma guerra local. O Armagedon não é uma guerra política entre reis humanos e carnais. O Armagedon é uma guerra entre Jesus, que vem nos buscar, e Satanás, que não quererá libertar o povo de Deus sem uma luta. Ele não vai se render sem uma batalha. Nós vamos ver as armas que Deus usa nisso aí. É uma batalha essencialmente espiritual. Os espíritos de demônios entrarão em campo, guiando o espiritismo, o cristianismo apostatado, não só norte-americano, mas de todo o mundo, e o poder enganador de Roma religiosa, a falsa religião, que tentou assumir o lugar de Jesus como representante de Deus, considerando-se o próprio Deus. Então, se você perguntar assim, pastor, quais são os 2 textos da Bíblia que descrevem a batalha do Armagedon? A sétima praga, ok? A sétima taça. Esse é o texto da batalha do Armagedon. E também um outro texto, abre lá agora, Apocalipse 19, verso 11 até o verso 21. Esse texto é o texto da batalha do Armagedon. Ok? Então, onde é que está situado, quais são os textos? O anúncio na sexta praga, cumprimento na sétima praga, e então a descrição lá e também aqui em Apocalipse 19, verso 11, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Lembra? A peleja do Deus Todo-Poderoso. O céu se abre, feito está, sai uma voz dizendo, chegou o momento do resgate final, e então Jesus entra na atmosfera dessa terra, e a Bíblia diz que ele vem e peleja com justiça. Um dos aspectos mais importantes da volta de Jesus, além do resgate do seu povo, é fazer justiça. Vivemos num mundo injusto, num mundo de mentira, num mundo de engano, mas Deus fará justiça especialmente aos seus escolhidos. Os seus olhos são chamas de fogo, guarde essa expressão, fogo. Na sua cabeça muitas coroas, diademas. Tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Guarde essa expressão, o fogo de Deus e o Verbo de Deus. Essas serão as armas de Deus, nós vamos estudar. E seguiram-nos os exércitos que há no céu. Uau! Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Todos os anjos de Deus, milhões e milhões, milhares e milhares, são os guerreiros celestiais. Queridos, Deus não entra em embate militar, Deus não entra numa guerra literal. Deus não faz isso, Deus não depende disso. Deus não é combatente, nós vamos estudar isso. Isso é um ato estranho, mas necessário. Então guarde a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus, que é uma expressão do seu caráter, e também a palavra fogo, ok? Sai da sua boca, continuando, verso 15, uma espada afiada, a palavra, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, controlará com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. As mesmas expressões da sétima praga. E da sexta, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não foi Lúcifer,
não é Razatã, um adversário, não é um poder humano, religioso, não é um homem, é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Então, verso 17 diz: vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Expressão forte, não? Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi então o poder romano e os reis da terra, poder civil, poder religioso, unidos, verso 19, congregados para a peleja, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. Aí você pode ver o que acontece, mas o poder religioso falso, a besta, que a palavra besta significa poder, foi aprisionado, e com ela o falso profeta. Não terão nenhum poder. E com quem os seus sinais havia feito diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca do poder humano e carnal. É a troca do dia sagrado, o santo sábado do Senhor, dado à humanidade na criação. Trocado, nós vamos ver aqui pelo Sunday, pelo dia do sol, adoração aos astros, a criatura ao invés do Criador. E os adoradores da sua imagem. A imagem aqui, irmãos, é uma repetição do que aconteceu na Idade Medieval. Uma imagem, uma representação, a união do poder civil e do poder religioso. E quais as armas que eles usarão. E a Bíblia diz que os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Guarda essa expressão, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada, com o verbo, com a palavra que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nessa introdução, eu queria responder essas perguntas. Quais são os textos que descrevem a literalidade da batalha do Armagedon? Se alguém te perguntar, ela é anunciada no final do sexto selo, da sexta praga, no final da sexta praga. Se eu estou falando selo aqui, eu estou errado. No final da sexta praga é anunciado o Armagedon e ocorre então, e é o final do sexto selo também, e ocorre então na abertura do sétimo selo da sétima praga, que é a volta de Jesus. Portanto, a batalha do Armagedon ocorre no período da sétima praga. Já repeti bastante isso aqui. É a libertação definitiva do povo de Deus. Agora um contexto aqui. A palavra Armagedon significa Har Megido, monte de Megido. Esse monte não existe. Isso aqui é uma representação. Eu quero mencionar mais dois montes na Bíblia. Existe uma outra palavra chamada Har Moed, que é o monte de Deus, ou o monte da congregação. Está lá em Isaías 14, Ezequiel 28. O monte da congregação é um símbolo do trono de Deus, da morada de Deus, Har Moed. E também quero mencionar a palavra Har Megido, que é uma referência ao Monte Sião, que era a cidade representativa de Deus aqui na terra, e também refere-se ao trono de Deus, o Monte Sião ou Monte Frutífero. Agora eu quero chamar a atenção para você de uma coisa interessante. Em Daniel capítulo 2, 34 e 35 diz que quando Jesus voltar em glória e majestade, uma pedra, a expressão pedra ali significa uma lasca, mas essa pedra vai bater nos pés da estátua de Daniel 2, e essa pedra vai assumir uma proporção, isso aqui é um simbolismo, essa pedra vai assumir uma proporção de uma montanha, e essa montanha vai encher toda a terra. Irmãos, na volta de Jesus, o reino de Deus, simbolicamente, vai dominar e controlar este mundo, tomando conta de tudo, porque Deus sempre controla tudo. Então eu posso afirmar que o Armagedon, o monte do Armagedon, o monte de Megido, também é esta montanha, este monte, esta pedra que enche toda a terra. Muito bem, eu vou usar várias definições do Armagedon para você gravar bem, ok?
A batalha do Armagedom, irmãos, será a resistência de Satanás em permitir o resgate do povo de Deus por ocasião da volta de Jesus. Vamos então agora deslanchar com esse assunto. Vamos começar lembrando da tentativa de Lúcifer, o anjo de luz, em assumir o monte da congregação. Ele tentou usurpar o monte de Deus, Isaías e Ezequiel falam disso, assumir o trono de Deus no lugar de Deus. Ele tentou invadir o monte da congregação. E a Bíblia diz que houve então a primeira batalha. Apocalipse 12, versos 7 a 12, houve uma peleja, houve uma batalha no céu. E longamente Deus havia esperado o arrependimento do anjo de luz, Lúcifer, mas ele não se arrependeu. Quando ele se torna um adversário, ele é expulso do céu através de uma batalha. Deus não entra em combate, irmãos. Deus não faz isso. Veja Jesus expulsando o templo. Jesus não precisa bater em ninguém. Ele apenas mostra a sua autoridade, o seu poder, a sua glória, e rompeu naquele dia. O adversário de Deus e do seu povo, então, é expulso do céu. E agora, irmãos, o Éden se torna um campo de batalha. Satanás vence o homem, mas nunca vence a Deus. O Éden se tornou um campo de batalha entre o bem e o mal. E infelizmente o pai da raça humana e a mãe caíram. Satanás venceu o homem. Já tinha vencido o coração de anjos no céu. E agora ele vence o homem nessa batalha e conquista o coração do homem. A partir disso, em virtude do nosso tempo, eu queria que você gravasse bem isso. Todas as batalhas do Antigo Testamento, as guerras, são literais, reais. Mas elas são protótipos, elas são miniaturas do Armagedom. Ou seja, é Deus lutando pelo seu povo. E Deus sempre vai lutar contra as nações e também os falsos deuses. Ok? Isso são miniaturas do tempo do fim. Existe no estudo profético uma palavra chamada sensus plenior, uma expressão. É o sentido pleno do texto. O profeta, quando escreveu, não tinha noção da amplitude do seu texto. Mas Deus sabia que aquilo representaria algo maior. Então, Satanás, ele usa as nações da época do Antigo Testamento como instrumento contra o povo de Deus. Vamos lembrar algumas? Egito, Assíria, Síria, Babilônia e o poder romano civil, que manteve o povo de Deus cativo, inclusive por ocasião da existência terrena de Jesus aqui na terra. Então essas nações inimigas representam as nações no tempo do fim. E Satanás, usando essas nações contra o povo de Deus, também usava os falsos deuses para enganar o povo de Israel. E aparecem várias formas de Baal. Baal significa Senhor, e sempre num contexto de maldade. Moloque, Azerá, Dagon, Astarote, são espíritos de demônios, instrumentos de Satanás, usando as nações e os falsos deuses contra o povo de Deus. Muito bem, vamos falar um pouquinho das nações. O Egito queria impedir o povo de Deus de sair lá do Egito para ir a Canaã. Irmãos, a batalha do Armagedom é a tentativa de Satanás, como foi uma tentativa de Faraó, de impedir a retirada do povo de Deus desse mundo. As 10 pragas do Egito correspondem às 7 pragas por ocasião da vinda de Jesus para tirar você e eu aqui do Egito, desse mundo. O povo de Deus sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, um ato miraculoso, sobrenatural. Isso é um símbolo do nosso arrebatamento, que eu vou pregar sábado que vem, atravessando essa atmosfera, esse universo atmosférico. É um milagre. Como é que nós vamos chegar até as nuvens? A mesma coisa, como que o povo atravessou o Mar Vermelho. Ações sobrenaturais de Deus. E aí você encontra os amalequitas, moabitas, amonitas, edomitas, Og, rei de Bazã, Seom, rei de Esbom, um povo tentando impedir, povos tentando impedir o povo de Deus de chegar a Canaã.
Irmãos, hoje Satanás trabalha para impedir você sair do pecado, você sair da mornidão e de fato ter o seu nome confirmado e escrito no livro da vida. O diabo não quer que você entre na terra prometida, ele quer impedir isso. Nós vamos ver as suas ferramentas. Muito bem, o povo passa por várias dificuldades esses 40 anos no deserto. E finalmente, quando chegam às bordas da terra prometida, outro milagre precisa acontecer. A travessia do rio Jordão na sua cheia. E então os valentes de Jericó e o rei de Jericó tentam impedir a entrada do povo de Deus em Canaã. Sempre as nações lutando contra o povo de Deus. Jericó foi destruída. Aí você vê, irmãos, uma série de histórias onde Satanás sempre usava nações pagãs, ok? E falsos deuses contra o verdadeiro povo de Deus. E o povo de Deus muitas vezes caía, falhava, até que foram levados para a Babilônia e lá ficaram 70 anos num cativeiro. E Deus havia profetizado 150 anos antes que libertaria o seu povo através de Ciro, persa. Mas Babilônia queria impedir o povo de Deus de voltar para Canaã. Mas Deus seca o Eufrates literal, e então Ciro baixa um decreto e o povo volta para a terra prometida. Então eu queria que você guardasse bem isso. A tentativa de Satanás, usando as nações pagãs e os falsos deuses para destruir o povo de Deus, o povo da promessa. As batalhas do Novo Testamento. Agora isso aqui é muito impressionante, irmãos. Isso aqui é um arquétipo, um protótipo, uma miniatura. Veja bem. A história do Novo Testamento começa assim. Um poder civil, Roma, civil, política, com seus imperadores, usando agora o Israel apostatado para perseguir o Messias. E Satanás tentando vencer Jesus no campo espiritual no deserto da tentação, para não completar o plano da redenção, a sua morte na cruz. Agora vem um poder civil, Roma, política, e um poder religioso apostatado, o próprio Israel, contra o Messias. E depois contra a igreja de Deus, o povo de Deus. Irmãos, cada ato milagroso de Jesus ao expulsar demônios do corpo de seres criados à sua imagem é uma miniatura da batalha por tua vida e por minha vida. O diabo, se ele pudesse, ele controlaria tudo, inclusive o corpo das pessoas, como infelizmente muitas vezes faz com aqueles que permitem. A batalha de Jesus e sua igreja contra o Império Romano. Aí você vê a história dos apóstolos, perseguidos, maltratados, decapitados, o apóstolo Paulo, aprisionados, exilados como João. A batalha de Jesus e sua igreja contra o Império Romano Civil e o judaísmo apostatado. E então, isso vai crescendo, irmãos, até o ano 538, quando definitivamente o poder religioso civil, que já tinha desaparecido, é assumido pelo poder romano religioso. Como que aconteceu isso? Em 538 houve a eleição do Papa Símaco, com o apoio do imperador Justiniano I. Começa os 1260 anos de perseguição religiosa, a Idade Escura, que vai até 1798. O poder romano religioso, era civil, passa a ser religioso, une-se ao império através de Justiniano I e é eleito o primeiro Papa, o Papa Símaco. E agora, irmãos, você vê agora uma outra miniatura um pouco antes. O decreto dominical do imperador Constantino, em harmonia com o cristianismo apostatado, no IV século, no dia 7 de março de 321, impõe um decreto dominical. Olha bem, o poder civil e um poder religioso se unem e mudam o dia sagrado do sábado bíblico para um dia que não existe na Bíblia,
Não existe a palavra domingo na Bíblia, você sabe disso. E então sai um decreto dominical, através de um poder civil, um imperador. Irmãos, isso aqui é uma miniatura, isso aqui é um protótipo, um arquétipo do que vai acontecer. Um poder civil vai vai fazer um decreto dominical, com um apoio, logicamente, de um poder religioso. O que dizia? Eu vou ler uma parte aqui desse decreto dominical. Que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo do campo, visto acontecer frequentemente, a miúde, que nem outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não ser dever passar o tempo favorável concedido pelo céu. O Edito de Constantino, 7 de março de 321. Editão é um edital, algo publicado publicamente, vamos dizer assim, né? Impresso e decretado. Irmãos queridos, isso é uma miniatura do que vai acontecer. A união do civil e do religioso para impor leis contrárias à palavra de Deus. O Armagedon, então, é a libertação da igreja de Deus, do Egito espiritual, da Babilônia espiritual, de Roma papal espiritual, deste planeta caído. Irmãos, o Armagedon é a repetição do dilúvio, agora com fogo. A segunda carta de Pedro 3 explica bem isso, nós vamos um pouquinho ler mais isso. Já foi estudado aqui, mas Satanás usará a trindade do mal. O espiritismo, nós vamos estudar com mais detalhes na vigília, só essa parte, irmãos. Como o espiritismo está envolvido em muitas coisas desse planeta. É um instrumento de Satanás. Mas a principal arma do espiritismo que une o mundo cristão, a imortalidade da alma. Não morrerás, Gênesis 3:4. Satanás nunca mudou. Essa é a primeira arma do inimigo, a imortalidade da alma, que une todas as religiões cristãs apostatadas. O homem é mortal, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Não existe vida fora do corpo. Isso é espiritismo. Também usará a Babilônia espiritual, poder romano, religioso, que assume as prerrogativas de Cristo. E então, é a repetição do dilúvio, mas agora com fogo. E então também, irmãos, o cristianismo apostatado, que vai apoiar os dois falsos ensinos, e vão fazer uma representação, uma imagem, uma imitação, uma reprodução do sistema medieval, união do civil e religioso. A palavra grega eikon, onde é que está ligado? Aqui, estava a luzinha apagada. A palavra imagem, o grego eikon, significa uma semelhança. É o uso do poder político para apoiar o poder religioso. Então, o que é uma imagem? Fazer uma imagem a fulano é você então apoiar, é o poder civil apoiando o poder religioso. Isso acontece já em Apocalipse 13, a primeira parte, depois se repete na segunda parte, quando recebe o apoio civil. Agora, eu quero que você atenda a isso. Quais são as duas armas do engano satânico no tempo do fim? Primeiro eu já citei a imortalidade da alma, e a segunda arma, a santidade do dia espúrio, do dia pagão, do dia do sol, domingo. Tiago 2,10 diz assim: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se transgressor de toda a lei de Deus. O sábado é um dia de alegria. O sábado é o verdadeiro dia da família. O sábado é o verdadeiro dia da natureza, do ecossistema criado por Deus. O sábado é o aniversário da criação. Se você anula o sábado, anula o Criador, e você então coloca a teoria evolucionista, darwinista, no lugar da verdade criacionista. O criacionismo não é uma teoria, é uma verdade fundamentada
também na ciência e na palavra de Deus, que não precisa se submeter à ciência. Deus falou e assim é. Você é um ser criado por Deus. Você não é obra do acaso e você não é o desenvolvimento de um outro ser. Você é um ser criado por Deus. Cristo e sua igreja usarão a palavra de Deus, a espada do Espírito. Essas serão as armas de Deus. E a questão é a mesma desde o Éden. Ou é a palavra de Deus ou a palavra do diabo, ou de seres humanos que são seus instrumentos. Irmãos, essa é a questão. O que é a Bíblia? A Bíblia é a visão de Deus sobre o que Deus é, sobre o que Ele é. A Bíblia é a visão sobre o que é a verdade. A Bíblia é a visão sobre o homem. Quem é o homem? A sua criação, sua queda, sua natureza caída, suas escolhas e, consequentemente, a sua salvação eterna, a sua perdição. Irmãos, não é o que o pastor diz. Não é o que um bispo diz. Não é o que um religioso diz. É o que Deus diz. Um pastor que assume um púlpito, uma pessoa que pega para fazer live, vídeos, cujo interesse é dinheiro, é a mentira, o engano, sofrerão muito, porque são os principais instrumentos de Satanás, e você tem que pregar a palavra, assim diz o Senhor. Isaías 8:20, a lei é o testemunho. A lei se refere a toda a Bíblia. Irmãos, quando a gente fala a lei de Deus, não apenas os 10 mandamentos, essa é a lei moral de Deus. Mas o Salmo 48 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está no meu coração. Toda a vontade de Deus é lei de Deus, toda a Bíblia é lei de Deus. Toda a Bíblia é lei de Deus. Resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, mas toda a palavra de Deus é a lei de Deus. A lei é o testemunho, a Bíblia é o testemunho. Aí vem o aspecto profético. A igreja verdadeira de Deus sempre teve o dom profético em seu meio e sempre terá. A lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, a salvação, a eternidade, o céu. Portanto, irmãos, a Bíblia é o fundamento, a regra. Mas na frente eu vou pregar um sermão aí sobre fundamentalismo. O verdadeiro fundamentalismo bíblico, a rocha, a construção de um caráter sobre um fundamento. O Salmos 11 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o homem? Se você não tem fundamento nesse momento de pandemia, de incerteza. Várias pessoas perguntaram para mim quando desenvolvi a Covid-19, que é o nome da doença da família viral coronavírus, ficou com medo? Graças a Deus, não. Nem um momento perdi a paz, a fé, a esperança, pelo contrário. E quando testou positivo, tranquilo. E agora a ciência não sabe, irmãos, a ciência não sabe, ainda não sabe. Mas se você tem o coronavírus, desenvolveu a Covid-19, você foi curado como eu já fui curado, nenhum sintoma. Mas se eu fizer o teste hoje, eu estou com vírus. Sabia? Porque o vírus fica até 60 dias morto dentro do organismo. Se você fizer o teste, não, está com vírus, mas está morto. Então eu estou com o bicho aqui dentro, mas está morto. Então, o pessoal que está aqui perto de mim, fica tranquilo, que eu não contaminei ninguém até agora. Impressionante, irmãos, como o homem é frágil, como o homem é pequeno, como o homem é incapaz, como nós somos pó. Ah, que Deus nos ajude a ver a vaidade da vida, a transitoriedade, como nós somos pequenos, mas eu não perdi a paz, porque o meu fundamento está na palavra de Deus e na esperança que eu não sou salvo por meus méritos nem por minhas obras, mas pela graça de Jesus Cristo, como você também. E finalizando, o que o inimigo de nossas vidas quer? Não é que você tenha a visão bíblica, mas a tua visão, a visão do homem sobre a verdade, a visão humanista sobre Deus, a verdade humanista sobre si mesmo. Quem é você? Você tem que saber à luz da Bíblia quem você é e quem você não é. Então, com a vinda do darwinismo e sua teoria humanista, do evolucionismo, filosofia chamada pós-modernas, abriu-se o caminho para o espiritismo de maneira ampla e preparada, e com grande sutileza e amor. Um falso amor,
uma falsa simpatia para com o pecador e para com o pecado, para ser plenamente aceitável como de fato é. Amor, aceitação, acolhimento, solidariedade. Cuidado com aquilo que é verdade, com aquilo que é erro. A verdade é verdade, nada mais do que a verdade, nada podemos contra a verdade. O verdadeiro amor leva à verdade, a verdadeira verdade leva ao amor, não falso amor. Agora, eu quero ler 2 citações, depois eu vou mostrar aqui. O fundamento da obra de Satanás foi colocado na declaração feita a Eva. Esse é o fundamento, não morrerás, Espiritismo. Agora veja, mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso, por isso mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e a Bíblia, hoje não se ataca mais a Bíblia, hoje não se ataca mais a palavra de Deus, irmãos, não. Hoje se aceita a Bíblia, porém distorce-a. Hoje é interpretada de molde a agradar o coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. A lei é o testemunho, como já falei. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Você não precisa mais negar a Bíblia. Aceite a Bíblia. E diga que o amor cobre o pecado. Que você pode ser um adúltero, você pode ser um roubador de dízimos e ofertas, você pode viver na prática pecaminosa da homossexualidade, está tudo certo. Não. A palavra de Deus diz que pecado é pecado. Jesus veio nos salvar do poder do pecado e não nos salvar com o pecado. Eu vou explicar o ABC do Evangelho para você em 2 minutos. A Bíblia diz que nós fomos salvos, passado. A Bíblia diz que nós estamos sendo salvos, processo presente, santificação, uma caminhada. Mas a Bíblia diz que nós seremos salvos. Como assim? Fui, estou sendo, serei. Irmãos, a salvação se dá quando você aceita Jesus. Deus não julga o homem pela direção, pela distância que ele alcançou, mas pela direção que ele tomou. Deu o primeiro passo, está salvo, justificado, aceitou a Jesus Cristo. Do que eu fui salvo? A Bíblia diz que eu fui salvo da condenação do pecado. O pecado não me condena mais, eu estou em Cristo. Mas a Bíblia, isso é justificação, perdão, é um perdão transformador. Mas a Bíblia fala que eu estou sendo salvo. Aí é que vem o problema. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. Eu não estou mais sob o domínio, eu não estou debaixo do pecado. Salvo do poder do pecado. Esse é o problema. Muitas pessoas querem a salvação sem serem livres do poder do pecado. A santificação. E do que nós seremos salvos? Seremos salvos da presença do pecado. Aí é que está. O Armagedon é a volta de Jesus, é a libertação, é a salvação da presença do pecado. Onde seremos glorificados, transformados e retirados desse planeta pecaminoso. Mas hoje, antigamente se negava a Bíblia, se negava até o Antigo Testamento um tempo aí. Hoje se aceita tudo, mas se anula as verdades, se distorce para agradar o coração. Eu fico estarrecido quando vejo. E aqui, irmão, não vai nenhuma acusação, mas o que é verdade é verdade. Um homem casando com outro homem, se intitulando um pastor. Uma mulher casando com outra mulher, se intitulando pastora. A Bíblia não aprova isso. Isso é pecado. Não vamos brincar com a palavra de Deus. Como os antediluvianos brincaram, e zombaram e escarneceram. Como os sodomitas zombaram e escarneceram. Como Babilônia escarneceu, como o Egito escarneceu, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Em breve, será travada a batalha do Armagedon, aquele em cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos, montados cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Eu gostaria de mencionar aqui, mas talvez não dê tempo.
a história de Josafá, o vale, que seria o Vale da Matança. Você pode ler lá em 2 Crônicas 20, aquilo é uma miniatura do Armagedon. Josafá, o rei de Judá, recebe a notícia de que 3 nações vinham contra ele. E logo após o muro de Jerusalém, tem o Vale do Cedron, hoje era o Vale de Josafá. Um grande exército, numeroso exército. E ele então vê que não tinha condições humanas de se salvar. E ele ora, clama a Deus, apregou um jejum. Deus manda um profeta, leia o testemunho, o profeta. E o profeta diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nessa batalha vocês não vão ter que fazer nada. E então quando eles botaram o coral na frente do exército, você já viu isso? Um coral na frente de um exército. O coral sai com seus instrumentos também à frente do exército. E quando eles dão o olhar para o Vale de Josafá, o vale que seria o Vale da Matança, a guerra se tornou o Vale da Bênção, porque eles brigaram entre si. Foi a manifestação de Deus, é uma história linda. E o povo de Deus apenas tirou os despojos, 3 dias recolhendo despojos. Então o Vale de Josafá torna-se também um símbolo do Armagedon. Você não vai ter que entrar em guerra. Uma hora eu vou explicar aqui o arsenal militar dos Estados Unidos, onde existem mais de 1000 bases militares distribuídas ao redor do mundo. 1000 bases. Ninguém chega perto. Ninguém chega perto. Mas Deus está no controle de tudo. É a volta de Jesus para resgatar o seu povo da Babilônia espiritual. É a 10ª praga simbolizada. Assim como na 10ª praga morreram todos os primogênitos do faraó contra o povo de Deus, na 7ª praga todos os inimigos de Deus são destruídos também. É o monte de Megido, é a montanha de Megido. É a montanha que enche toda a terra, é a volta de Jesus. Irmãos queridos, coloca lá o PowerPoint. Eu quero ler 2 citações com você. Agora eu saio da tela, você olha para a tela, lá está escrito assim: Armagedon, a libertação definitiva do povo de Deus. Em Jó 38, 22 e 23 está escrito assim: entraste tu nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Eu até coloquei o verso 23 separado. Para que eu retenha até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Eu vou explicar isso aqui. Deus tem um arsenal guardado. Fogo e saraiva, neve, vapor e ventos tempestuosos que lhe executam a palavra. Precisamos, eu vou repetir, precisamos estudar o derramamento da 7ª taça, Apocalipse 16, 17 a 21. Os poderes do mal não capitularão, não cederão, não se renderão no conflito sem uma luta. Essa luta é o Armagedon. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono e os exércitos de Deus, do Deus vivo, colocar-se-ão, por-se-ão em campo. 70 Day Bible Adventist Commentary, volume 7, página 983. Em breve será travada a batalha do Armagedon. Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. O mesmo comentário, página 982. O capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Vou repetir, o capitão, Jesus Cristo, o capitão do exército do Senhor, estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Muito bem, pode voltar aqui. Pode fechar aqui agora para eu fazer o encerramento, querido. Um breve resumo. Uma guerra começou no céu. O inimigo foi expulso, porque tentou de Deus, do trono de Deus, do monte da congregação. Essa guerra veio para a terra, se estendeu contra o povo de Deus ao longo do Antigo Testamento, usando nações pagãs e espíritos de demônios, falsos deuses. Todas essas batalhas são miniaturas, protótipos, arquétipos do Armagedon.
no Novo Testamento, Roma política, o Império Romano, com Israel apostatado, perseguem o povo de Deus. O povo de Deus sofre. O Armagedom, irmãos, é a última guerra, a última batalha, quando um poder civil dará poder a um outro, dará autoridade, fará uma imagem, dará apoio a um poder religioso. Você já sabe disso, Apocalipse 13. Poder civil, América do Norte. Poder religioso, o papado. Se unirão os dois poderes contra o povo de Deus. E como Constantino, em 321, decretou o decreto dominical, haverá esse decreto também. As armas que Deus usará, apenas eu vou citar aqui. A Bíblia fala a palavra de Deus, a voz de Deus, a espada do Espírito. Mas há um texto, irmãos, que eu preciso ler com vocês. Abra a Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 2. Segundo Tessalonicenses 2, acharam aí? Verso 7 e verso 12. Esse texto aqui tem vários semelhantes, mas esse texto aqui, ele resume tudo. Olha lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Irmãos, como nós vimos aqui há alguns sábados atrás, está em andamento esse processo. Isso está em andamento. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o denunciará e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu não vou mais ler. Irmãos, quando Jesus entra na atmosfera desse mundo, quando Jesus chega aqui, a sua glória, a sua voz, destrói o mal. Logicamente, Deus tem elementos no seio da terra e descerá do céu fogo. Esse mundo se tornará um mar de fogo. Deus permitirá que a natureza faça sua obra. Irmãos, eu já falei aqui na igreja, mas você não é membro aqui, talvez você esteja assistindo. Deus é assassino. Deus é contrário à sua palavra. Deus disse: não matarás. Deus não vai destruir o ser humano. Deus vai destruir o mal. Deus vai erradicar o mal. Logicamente os ímpios morrerão. Satanás ficará preso aqui por 1000 anos com os anjos. E finalmente será destruído pela ação do fogo também. Mas as armas de Deus é a palavra que sai da sua boca e ordena que o fogo consuma os ímpios. Então, como você não é membro aqui, eu já preguei aqui, aqueles que já ouviram tenham paciência. Imagine que isso aqui se chama pecado, mal. Tá? Você nasce com esse coronavírus. Tá? Você já nasce com o vírus do pecado. E você desenvolve, naturalmente, uma natureza pecaminosa. Você já nasce com ela e desenvolve a Covid-19 espiritual. Mas Deus é o médico dos médicos. Ele vem e diz assim: filho, eu quero curar você. Eu quero transformar a sua vida. Você aceita? Aceita. Então você pega o pecado e você diz assim: não sou mais transgressor da lei de Deus. Que pecado é transgressão da lei de Deus? Você deixa de lado. Vai num processo de santificação. Não que você vai ser perfeito, não. Mas você não vive debaixo do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Cristo volta. Jesus está em você. Você está salvo. E será trasladado. Mas vamos supor que você diz assim: não, eu estou bem assim. O maior inimigo da sua vida é o orgulho. Pode fechar bem aqui, Rayane, tá? O maior orgulho da sua vida é o inimigo. O maior inimigo da sua vida é o orgulho. Não, estou bem assim, não vou largar isso. Não quero. Você não aceita Jesus de fato.
Porque, irmãos, a conversão é uma transformação, o perdão é um ato de transformação, a justificação é um ato de transformação. Mas você não quer, você guarda aqui teu roubo, tuas mentiras, teu engano, teu adultério, tua pornografia, essa vida suja que você talvez viva, não sei, não estou te acusando. Você não quer saber. Só que a glória de Deus, a presença de Deus, irmãos, é um fogo consumidor. Hebreus fala disso. É um fogo consumidor. Eu não quero atrapalhar a escola sabatina. A presença de Deus é um fogo consumidor. Sempre que você via Jesus chegando diante do demônio, eles iam embora. Jesus chegava diante da doença, ela ia embora. O mal não convive na presença de Deus. Então Deus chega nas nuvens. A sua glória, o seu resplendor, o abrir da sua boca. E Deus autoriza então o fogo a se manifestar debaixo da terra e também de cima, nessa chuva de saraivada. Fogo e enxofre. E o mal é destruído. Presta atenção nisso, irmão. Fecha aqui para mim, querido. O mal é destruído, o pecado é destruído. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado que separou a humanidade dele. Deus vai destruir o mal. Só que o mal está dentro do coraçãozinho. E a Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Deus não é assassino. Deus diz não matarás, Ele não mata. Agora, Deus vai destruir o mal. E o mal vai destruir o ser humano. Deus vai mandar fogo do céu e também das entranhas da terra para queimar a maldade desse mundo que infelizmente está onde? Dentro do teu coração. Dentro do coração da humanidade? Do coração do homem? Guardou bem isso? Deus destrói o mal. O salário do pecado é a morte. Deus não mata. Deus destrói o que não presta. Assim, queridos, está em andamento esse processo, aceleradamente. Será essa pandemia algo que vai trazer fatos novos pela frente? Não sabemos. O que sabemos é que a palavra de Deus está se cumprindo. E há uma citação inspirada que diz assim: ouça os passos de um Deus que se aproxima. Esse Deus virá buscar você e eu. E a Bíblia diz que assim como o Egito queria impedir o povo de Deus de sair, assim como Babilônia literal queria impedir o povo de Deus de voltar para a terra prometida, assim como os falsos deuses e espíritos de demônios destruíram, é isso que Satanás quer. A batalha do Armagedon é a última tentativa de Satanás de segurar o povo de Deus na terra. Ele sabe que não tem jeito, mesmo assim ele vai lutar. Então Deus manifestará a sua glória e o seu resplendor. Deus não entra em combate, irmãos. Jesus ficará nas nuvens. Nas nuvens. A sua boca, a sua voz falará. E então a ação do fogo e a sua própria glória, o mal será destruído. E você e eu seremos arrebatados. Literalmente arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A batalha do Armagedon é Jesus lutando com seu poder e glória para tirar você daqui, e vai fazê-lo por sua graça, misericórdia e amor. Você quer estar pronto, soldado de Cristo? Estar pronto? Esteja pronto, você não vai ter que fazer nada, apenas olhar para cima e ver a batalha do Deus Todo-Poderoso, a peleja do Deus Todo-Poderoso, cujo objeto é você, o objetivo é você. É por amor e graça que Ele fará isso contra o mundo mau. Ouça essa música de Nadson Portugal, ouça os passos. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado. Cantar
Abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela segurança profética da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos fundamento, nós temos onde colocar os nossos pés. E obrigado porque o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, virá nos buscar com a sua glória e majestade. O mal será destruído e nós seremos arrebatados para o reino de Deus. Abençoe os teus filhos. Que nos preparemos, ó Deus, porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Dá-nos a vitória hoje sobre o eu, o mundo, a carne e o diabo. E nos dê o Espírito Santo e um coração humilde e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém.